Milionário aos 32 anos, Dr. Henrique Tavares havia construído uma vida perfeita no papel. Cirurgias que custavam mais que carros de luxo, investimentos milionários e uma noiva que qualquer homem desejaria. Mas quando o celular tocou naquela manhã de terça-feira, a ligação que atendeu destruiria essa vida perfeita para sempre. Henrique, preciso de uma resposta agora. Você vai se casar comigo ou não? A voz de Patrícia Mendonça cortou o silêncio dos corredores do Hospital Imperial como uma lâmina. 2 anos de noivado, uma vida inteira planejada, e ele não conseguia dizer a palavra mais simples do mundo. Sim, porque no fundo do coração ainda existia um nome. Um nome que ele evitava falar há 10 anos, mas que ainda o assombrava todas as noites. Um nome que ele havia enterrado, mas que a vida estava prestes a desenterrar. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Henrique era conhecido em todo o país como o neurocirurgião mais brilhante de sua geração. Suas mãos firmes e precisão cirúrgica haviam salvado centenas de vidas, construindo uma fortuna considerável através de cirurgias milionárias e investimentos inteligentes no setor médico. Sua riqueza era impressionante. Possuía um apartamento luxuoso de 500 metros quadrados na Vila Madalena, avaliado em 3 milhões de reais. Dirigia uma BMW iX6 e uma Porsche 911. Mantinha investimentos em ações que somavam 8 milhões. Era sócio de 2 clínicas particulares, que geravam receita mensal de 200 mil reais, e tinha uma agenda lotada de procedimentos que custavam mais que a renda anual de muitas famílias brasileiras. Uma única cirurgia complexa chegava a custar 100 mil reais, mas nem sempre foi assim. 10 anos atrás, Henrique era apenas um jovem sonhador na pequena cidade de Serra do Mel, no interior de Minas Gerais. Lá ele conheceu Luana Cristina Santos, uma menina de olhos castanhos e sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eles se conheceram na biblioteca da cidade, onde ela estudava para o vestibular de enfermagem e ele para medicina. "Você pode me ajudar com anatomia?" tinha perguntado Luana com apenas 17 anos, mostrando o livro cheio de anotações para o rapaz concentrado que ocupava a mesa ao lado. Henrique, então com 19 anos, havia se apaixonado naquele exato momento. Não apenas pela beleza dela, mas pelo jeito determinado com que estudava, pela forma como seus olhos brilhavam quando falava dos sonhos de se tornar enfermeira e principalmente pela maneira como ela o fazia sentir-se especial, mesmo sendo apenas o filho do dono da farmácia local. Durante 2 anos, eles construíram um amor puro e verdadeiro. Henrique trabalhava meio período na farmácia do pai e estudava intensamente para conseguir uma vaga na universidade. Luana o incentivava, levava lanche nas tardes de estudo e sonhava com o dia em que ambos se formariam e poderiam construir uma vida juntos na capital. Eles faziam planos detalhados. Ele se formaria médico, ela enfermeira, trabalhariam no mesmo hospital e construiriam uma família. Henrique prometia que assim que terminasse a residência, voltariam para se casar na igreja de Serra do Mel. Mas a vida tinha outros rumos reservados. Uma bolsa de estudos integral para medicina, numa universidade prestigiada de São Paulo, surgiu como uma oportunidade única. Henrique teria que partir imediatamente. Luana também havia passado numa faculdade de enfermagem na capital, mas numa instituição diferente. "Vamos juntos, Henrique. Podemos dividir uma república, trabalhar meio período para nos sustentar", havia sugerido ela na última noite, segurando as mãos dele no banco da pracinha, onde costumavam conversar. "Luana, você sabe que minha bolsa não cobre moradia para 2 e seu pai não tem condições de te ajudar financeiramente em São Paulo.
Ela chorou, mas compreendeu. Então vou esperar mais um ano, juntar dinheiro trabalhando aqui, e no ano que vem eu vou. É isso mesmo. Um ano passa rápido e depois estaremos juntos para sempre. Henrique partiu numa manhã de março, levando apenas uma mala e o coração apertado. Prometeu ligar todos os dias, escrever cartas, voltar nas férias. As primeiras semanas foram difíceis, mas eles mantiveram contato constante. Porém, conforme Henrique se adaptava à vida acadêmica intensa, conhecendo novos mundos e oportunidades, percebeu que sua realidade havia mudado completamente. A pressão da faculdade, os estágios em hospitais de primeira linha, as oportunidades de especialização internacional foram consumindo todo o seu tempo. Um ano depois, quando Luana conseguiu finalmente se mudar para São Paulo e começar sua faculdade de enfermagem, Henrique já estava completamente imerso em sua nova vida. Eles tentaram se encontrar algumas vezes, mas os horários nunca coincidiam. Henrique estava sempre em cirurgias, congressos ou estudando para provas. Gradualmente, os encontros se tornaram mais raros, as ligações mais espaçadas. Henrique começou a frequentar eventos médicos, onde conheceu Patrícia Mendonça, uma cirurgiã plástica ambiciosa que compreendia perfeitamente as demandas de sua profissão. Relacionamentos exigem dedicação que não podemos dar enquanto construímos nossas carreiras. Patrícia costumava dizer, e aquilo fazia sentido para Henrique naquele momento. Aos poucos, sem uma conversa definitiva, sem uma briga, Henrique e Luana simplesmente se afastaram. Ele se convenceu de que era o melhor para ambos. Ela merecia alguém que pudesse se dedicar integralmente ao relacionamento, algo que ele não podia oferecer durante a residência médica. O último contato que tiveram foi um telefonema rápido 2 anos depois, quando Luana ligou para parabenizá-lo pela formatura em medicina. A conversa foi educada, mas distante. Henrique não mencionou que estava namorando Patrícia, e Luana não contou que havia se formado enfermeira e estava trabalhando num hospital conceituado de São Paulo. Nos anos seguintes, Henrique construiu uma carreira meteórica. Especializou-se em neurocirurgia, abriu sua própria clínica, fez investimentos lucrativos em equipamentos médicos e se tornou referência nacional em procedimentos complexos. Sua fortuna cresceu exponencialmente, assim como sua reputação. O relacionamento com Patrícia evoluiu naturalmente para um noivado. Não havia a paixão avassaladora que sentira por Luana, mas existia compatibilidade, objetivos comuns e uma parceria que funcionava bem no papel. Agora, naquela manhã de quinta-feira, véspera da cirurgia mais importante de sua carreira, separar gêmeos siameses, numa operação que o consagraria mundialmente, Henrique enfrentava a pressão de Patrícia sobre a data do casamento. Henrique, preciso de uma resposta. Já adiamos 2 vezes. Meus pais estão cobrando. A igreja está reservada. Você quer se casar comigo ou não? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ele dirigia seu BMW pelas ruas de São Paulo após uma longa reunião sobre novos investimentos hospitalares. Por que era tão difícil dizer sim? Por que, aos 32 anos no auge do sucesso, ele se sentia tão vazio? Foi quando a combinação fatal aconteceu. Chuva intensa, pista escorregadia e a mente perturbada de um homem questionando suas escolhas de vida. O caminhão surgiu do nada na contramão. Henrique tentou desviar, mas foi tarde demais. O barulho do metal se retorcendo foi a última coisa que ouviu antes da escuridão completa tomar conta. E no meio daquela escuridão, uma única imagem permaneceu. O rosto de Luana, aos 17 anos, sorrindo enquanto estudava na biblioteca, sussurrando: "Vamos juntos, Henrique."
Mas o que Henrique não imaginava era que algumas pessoas do passado têm o poder de mudar completamente o destino de nossas vidas. Luana Cristina Santos acordou naquela manhã de segunda-feira no seu apartamento em São Paulo, como acordava todos os dias há 8 anos. Sozinha, mas determinada a fazer a diferença na vida de quem precisava. Aos 30 anos, ela havia se tornado uma das enfermeiras mais respeitadas do Hospital São Vicente, especializada em cuidados domiciliares para pacientes com sequelas neurológicas. Luana morava num apartamento simples, mas aconchegante na Zona Oeste, e conseguira comprar com muito esforço, após anos de trabalho duplo, plantões no hospital durante o dia e cuidados domiciliares à noite. Sua especialidade era atender pacientes que precisavam de reabilitação intensiva em casa, trabalho que pagava bem, mas exigia dedicação total. Dr. Ricardo Almeida, de 42 anos, era neurologista renomado e há 2 anos havia se tornado viúvo após perder a esposa num acidente. Luana havia cuidado da esposa de Ricardo nos últimos meses de vida e, desde então, ele nutria por ela sentimentos que iam muito além da gratidão profissional. Luana, você salvou os últimos dias da minha esposa, ele havia dito no velório. Deu dignidade e carinho quando eu não conseguia mais suportar vê-la sofrer. Desde então, Ricardo encontrava desculpas constantes para conversar com Luana, convites para jantares que ela educadamente recusava, flores enviadas no Dia das Mulheres, elogios profissionais que claramente escondiam intenções pessoais. Dr. Ricardo é um homem maravilhoso, insistia Carmen, sua melhor amiga e colega de trabalho. Bem-sucedido, gentil, te trata como rainha. Por que não dá uma chance para ele? Por que não sinto nada além de carinho fraternal? Respondia Luana sempre. Seria injusto com ele fingir algo que não existe. A verdade que Luana nunca contara completamente para Carmen era que seu coração ainda pertencia a alguém do passado. Alguém que havia partido há 10 anos e se tornado um fantasma que ela carregava silenciosamente. Durante os anos em São Paulo, Luana havia se dedicado exclusivamente ao trabalho. Recusara todos os convites românticos, criar uma rotina segura e previsível, construir uma reputação sólida como enfermeira especializada. Mas, por baixo da competência profissional, havia uma mulher que havia parado de acreditar no amor. Nas tardes livres, Luana costumava caminhar pelo Parque Ibirapuera, observando casais de namorados e famílias felizes. Nesses momentos, permitia-se lembrar brevemente de Henrique, do amor que viveram quando eram jovens, dos planos que fizeram juntos. Ela sabia que ele havia se tornado um médico famoso em São Paulo. Vez ou outra, via o nome dele em revistas médicas ou escutava colegas comentando sobre alguma cirurgia complexa que ele havia realizado. Sabia que era rico, bem-sucedido, provavelmente casado. São Paulo não era tão grande assim no meio médico, mas em 8 anos eles nunca se cruzaram. Luana, às vezes, se perguntava se não era o destino protegendo-a de uma dor que talvez não conseguisse suportar. Numa quinta-feira à tarde, Dr. Ricardo a procurou no hospital com uma proposta inusitada. Luana, preciso de um favor muito especial. Claro, Dr. Ricardo. Do que precisa? Tenho um colega neurocirurgião muito respeitado que sofreu um acidente grave. Ele ficou com cegueira temporária e algumas sequelas que vão exigir cuidados intensivos em casa por alguns meses. Entendo. E? Ele precisa de uma enfermeira especializada. E você é a melhor que conheço.
Seria um caso particular, muito bem remunerado. Luana hesitou. Casos particulares significavam dedicação exclusiva, morar na casa do paciente, cuidados 24 horas. Era desgastante, mas o dinheiro extra sempre ajudava. Qual é o quadro clínico específico? Cegueira temporária, coordenação. Motora comprometida. Precisa de ajuda para atividades básicas como alimentação, higiene e medicação. Também fisioterapia diária e acompanhamento psicológico. Ele está muito resistente a aceitar ajuda. Por quanto tempo? 3 a 4 meses, talvez mais. A família está disposta a pagar muito bem pelo melhor cuidado possível. Luana pensou na quantia que poderia economizar. Posso conhecer mais detalhes sobre o paciente? É um homem jovem, na casa dos 30 anos. Muito bem-sucedido, mas... difícil. Já dispensou 2 enfermeiras porque não aceita bem a dependência. E por que está me indicando especificamente? Dr. Ricardo hesitou. E Luana percebeu algo diferente em seus olhos. Por quê? Porque além de ser a melhor profissional que conheço, você é uma pessoa muito especial para mim, Luana. Dr. Ricardo, deixe-me terminar. Sei que você não corresponde aos meus sentimentos, mas talvez trabalhando neste caso, que nos daria algumas semanas para nos conhecermos. Melhor, Luana entendeu. Ele estava criando uma situação onde eles trabalhariam juntos, esperando que a proximidade mudasse algo entre eles. Quando seria? A partir da próxima semana. O paciente recebeu alta hoje e será transferido para casa amanhã. Preciso pensar. Luana, são R$ 15.000 por mês. Mais ajuda de custo. É uma oportunidade profissional e pessoal. A quantia era realmente tentadora. E talvez fosse hora de dar uma chance para Dr. Ricardo, que sempre fora gentil e respeitoso com ela. Tudo bem, aceito o caso. O sorriso que se formou no rosto de Ricardo foi luminoso. Ótimo. Vou passar o endereço e detalhes. E Luana. O nome do paciente é Henrique Tavares. Luana sentiu o mundo girar. O frasco de medicamento que segurava escorregou de suas mãos, quebrando no chão com um barulho seco. Luana, você está bem? Ricardo se aproximou preocupado. Eu preciso ir ao banheiro. Conseguiu sussurrar saindo rapidamente. Apoiada na pia do banheiro, Luana tentava processar a informação. Henrique, seu Henrique. Ferido, cego, precisando de cuidados, e ela seria a enfermeira dele. O destino havia preparado o reencontro mais cruel possível. Ela cuidando do homem que a havia abandonado, ele dependente dela sem saber quem ela realmente era. Quando voltou, Ricardo a esperava preocupado. Você conhece o Dr. Tavares? Não, não diretamente. Só de ouvir falar, mentiu ela. Então não há problema? Luana. Respirou fundo. Talvez fosse a oportunidade que sempre esperara sem saber. A chance de olhar nos olhos dele e descobrir se ainda restava algum sentimento ou se finalmente conseguiria deixá-lo de vez no passado. Não há problema nenhum, Dr. Ricardo. Começo na segunda, só preciso do endereço. Enquanto Ricardo anotava as informações, Luana fingiu normalidade. Mas por dentro, sabia que estava prestes a entrar na situação mais complicada de sua vida. O que ela não imaginava era que cuidar de Henrique ferido e vulnerável seria apenas o começo de uma jornada que testaria todos os seus limites emocionais. Na manhã seguinte, Luana estacionou seu carro em frente a um casarão imponente na Vila Madalena. A casa de Henrique era exatamente o que ela esperava de um neurocirurgião milionário.
3 andares, jardim impecável, portão eletrônico, garagem com 2 carros de luxo visíveis. Respirou fundo e tocou a campainha, carregando sua maleta profissional e uma mala pequena com roupas para alguns dias. Havia decidido usar apenas o nome Cristina, seu segundo nome, para evitar reconhecimento imediato. Uma mulher loira e elegante abriu a porta. Era Patrícia, visivelmente tensa e cansada. Você deve ser a enfermeira. Eu sou Patrícia Mendonça, noiva do Henrique. A palavra noiva atingiu Luana como um soco no estômago, mas ela manteve a compostura profissional. Enfermeira Cristina Santos. É um prazer conhecê-la. Entre, por favor. Preciso explicar a situação antes de você conhecê-lo. Luana seguiu Patrícia pelo interior luxuoso da casa, pisos de mármore, obras de arte nas paredes e móveis de design. Tudo gritava dinheiro e bom gosto. Como está o Dr. Henrique? Perguntou Luana, tentando manter o tom profissional. Difícil, muito difícil. Patrícia suspirou. Ele está com cegueira temporária, coordenação motora comprometida nas mãos e, psicologicamente, está um horror. Recusa ajuda, não quer que ninguém o veja assim. Está agressivo. É normal apostrar uma neurológico? Com paciência e cuidado adequado? As 2 enfermeiras anteriores não aguentaram nenhuma semana. Ele as tratava mal, recusava medicação, não cooperava com a fisioterapia. Luana assentiu. Dr. Ricardo me explicou que seria um caso desafiador. Ah, você conhece Ricardo? O tom de Patrícia mudou ligeiramente. Ele falou muito bem de você. Disse que você é especial. Trabalhamos juntos há alguns anos. Entendo. Patrícia a estudou por alguns segundos. Bem, o quarto do Henrique fica no 2º andar. Ele está dormindo agora. Os calmantes fazem efeito pela manhã. Você pode se instalar no quarto de hóspedes ao lado. Enquanto subiam a escada de mármore, Patrícia continuou. Preciso viajar hoje à tarde para resolver questões do escritório. Ficarei fora 3 dias. Você conseguirá ficar sozinha com ele? Claro, faz parte do trabalho. Ótimo. Ah, e a enfermeira Cristina. Henrique está muito vulnerável agora. Não seria apropriado que ele se envolvesse emocionalmente com quem cuida dele. Você entende? A insinuação era clara. Luana assentiu friamente. Sou uma profissional, doutora Patrícia. Mantenho sempre distância adequada. Perfeito. Patrícia parou em frente a uma porta de madeira escura. Ele está aqui dentro. Boa sorte. Quando Patrícia se afastou, Luana ficou sozinha diante da porta. Do lado de dentro estava o homem que havia amado, que a havia abandonado, que agora precisava dela sem saber quem ela era. Bateu delicadamente na porta e entrou. O quarto era amplo e luxuoso, com uma cama king size, onde Henrique dormia de lado, usando uma venda nos olhos. Mesmo ferido, mesmo depois de 10 anos, ela reconheceu imediatamente cada traço do rosto que havia amado tanto. Ele estava mais magro, com barba por fazer, mas continuava sendo o homem mais bonito que ela já havia visto. Luana se aproximou silenciosamente, verificando os medicamentos na mesa de cabeceira, organizando seu material de trabalho. Estava tão concentrada que não percebeu quando ele acordou. Quem está aí? A voz saiu rouca, mas era inconfundivelmente a mesma voz que sussurrava promessas de amor no ouvido dela 10 anos atrás. Bom dia, Sr. Henrique. Sou sua nova enfermeira, Cristina. Henrique tentou se sentar na cama, mas estava ainda debilitado. Onde está a Patrícia? Sua noiva saiu para resolver algumas questões profissionais. Voltará em 3 dias. E você é enfermeira Cristina Santos. Dr. Ricardo me indicou para cuidar do senhor
durante sua recuperação. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Ricardo indicou você? Sim, senhor. E há quanto tempo trabalha com ele? Alguns anos. Luana se aproximou com um copo d'água e medicamentos. Precisa tomar seus remédios. Não quero medicação. Senhor Henrique, os anti-inflamatórios são essenciais para reduzir o inchaço cerebral e os analgésicos vão ajudar com as dores de cabeça. Eu disse que não quero e eu digo que precisa tomar. O tom firme de Luana o surpreendeu. As outras enfermeiras sempre cediam quando ele se recusava a cooperar. Você não vai desistir, é? Não. Por quê? Porque Dr. Ricardo confia em mim para cuidar de você. E porque, goste ou não, você precisa de ajuda. Henrique estendeu a mão relutantemente. Está bem, mas quero que saiba que não sou um paciente fácil, imagino que não. Quando ela colocou os comprimidos na mão dele, suas peles se tocaram brevemente. Henrique parou completamente, franzindo o senho. Suas mãos. O que tem minhas mãos? São suaves e quentes. Efeito do hidratante? Mentiu Luana, afastando-se rapidamente. Cristina, posso fazer uma pergunta pessoal? Prefiro manter nossa relação profissional. Só uma pergunta. O quê? Você é de São Paulo? O coração de Luana disparou. Não originalmente. De onde? Interior de Minas. Henrique ficou completamente imóvel. Que cidade? Por que está perguntando isso? Curiosidade. Sua voz me lembra alguém. Devo lembrar muitas pessoas, senhor. Vozes se parecem às vezes. Mas Henrique não se convenceu. Havia algo naquela enfermeira que despertava uma familiaridade perturbadora. O jeito de falar, o perfume sutil, até a forma como ela segurava sua mão. Cristina, você poderia ficar aqui alguns minutos? Não gosto de ficar sozinho. Claro. Luana puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama, o coração batendo descompassado. Estar tão perto de Henrique novamente, vê-lo vulnerável e ferido, despertava sentimentos que ela pensava ter enterrado. Cristina? Sim. Obrigado por não ter desistido de mim ainda. Ainda é cedo para isso. As outras desistiram no primeiro dia. Talvez elas não tivessem paciência suficiente. E você tem. Luana olhou para o rosto dele, lembrando-se de todas as vezes que havia cuidado de Henrique quando eles namoravam. Quando ele ficava gripado, quando se machucava jogando futebol, quando estava nervoso com provas. Tenho, respondeu suavemente. E enquanto ficavam ali em silêncio, ambos sabiam que havia algo inexplicável acontecendo entre eles. Algo que ia muito além de uma relação profissional padrão. Nos 3 dias seguintes, com Patrícia viajando, Luana manteve uma rotina rigorosamente profissional. Acordava às 6, preparava as medicações, ajudava. Henrique, com higiene pessoal e fisioterapia, sempre mantendo o mínimo de conversa necessária. Bom dia, Sr. Henrique. Hora da medicação, dizia ela todas as manhãs, entrando no quarto com eficiência clínica. Cristina, você poderia... Começava ele tentando puxar conversa. Depois dos remédios, faremos a fisioterapia. Precisa mover os braços para recuperar a coordenação. Henrique notava a frieza deliberada, mas havia algo na presença dela que o intrigava. Durante os cuidados obrigatórios, ajudá-lo no banheiro, trocar curativos, verificar sinais vitais. Ele percebia uma tensão na respiração dela, uma hesitação quase imperceptível em cada toque. Você sempre foi enfermeira? Perguntou numa manhã, enquanto ela verificava sua pressão arterial. O
Ricardo não enviou meu currículo? Enviou, mas não converso muito com ele ultimamente. Então sabe tudo o que precisa saber sobre minha formação profissional. Não perguntei sobre sua formação. Perguntei se sempre quis ser enfermeira. Luana pausou por uma fração de segundo. Desde adolescente. Por quê? Termine de tomar a água. Preciso verificar se a coordenação das mãos melhorou. Durante as sessões de fisioterapia, a tensão se tornava quase insuportável. Luana guiava os movimentos das mãos dele com precisão técnica, mas Henrique sentia algo além do profissionalismo. Suas mãos são diferentes, comentou ele numa tarde. Diferentes como? Mais cuidadosas que as outras enfermeiras. Como se... Ele hesitou. Como se o quê? Como se você realmente se importasse com o resultado. Me importo. É meu trabalho. Não é só trabalho. Luana se afastou bruscamente. Preciso atualizar suas anotações médicas. Cristina. Quê? Você me evita? Por quê? Não evito. Mantenho o profissionalismo. É mais que isso. Senhor Henrique, nossa relação é estritamente profissional. Se prefere uma enfermeira que seja mais sociável, posso pedir para Dr. Ricardo enviar outra pessoa. Não! A resposta saiu mais desesperada do que ele pretendia. Não quero outra pessoa. Por quê? Henrique ficou em silêncio, sem saber como explicar que a presença dela trazia uma paz inexplicável, que sua voz despertava ecos de algo que não conseguia identificar. Porque você é competente, disse finalmente. Outras enfermeiras também são. Mas elas não... Não o quê? Não importa. Na tarde do terceiro dia, o celular de Luana tocou durante a sessão de fisioterapia. Era Dr. Ricardo. Com licença, disse ela, saindo do quarto. Luana, como está o paciente? Perguntou Ricardo do outro lado da linha. Progredindo bem. A coordenação motora está melhorando. E você? Está conseguindo lidar com ele? Perfeitamente. Ótimo. Luana, posso fazer uma pergunta pessoal? Luana hesitou. Claro. Quando esse caso terminar, você gostaria de jantar comigo, não como colegas, mas como... Ricardo, eu... Não precisa responder agora. Só queria que soubesse que tenho sentimentos por você. Sentimentos? Sérios? Luana sentiu o peso da situação. Preciso focar no trabalho agora. Entendo, mas pense no que disse, está bem? Quando voltou ao quarto, Henrique estava tenso. Tudo bem? Perguntou ele. Sim. Era Dr. Ricardo checando seu progresso. Só isso? Sim, você ficou estranha durante a ligação. Não fiquei. Sua voz mudou quando atendeu. Ficou desconfortável. A percepção dele a assustou. Vamos continuar a fisioterapia. Cristina, o quê? Ele gosta de você. A afirmação direta a deixou desarmada. Como sabe? Pela forma como você reagiu à ligação. Você gosta dele? Minha vida pessoal não é assunto seu. Isso significa que não gosta. Significa que não vou discutir isso. Por que não gosta dele? O Ricardo é um bom homem. É um ótimo homem, mas... Luana se irritou com a insistência. Mas nem sempre conseguimos controlar por quem nos apaixonamos. Então, a outra pessoa... Não disse isso. Não precisou. Está na sua voz. Naquele momento, ouviram o barulho de um carro na garagem. Patrícia havia voltado mais cedo. Ela voltou, disse Henrique.
E Luana percebeu uma tensão nova na voz dele. Patrícia entrou no quarto minutos depois, observando atentamente a cena. Luana muito próxima de Henrique durante a fisioterapia, uma intimidade que não existia quando ela partiu. "Como ele está?" perguntou Patrícia. Mas seus olhos analisavam cada detalhe da postura de ambos. "Evoluindo bem. A coordenação melhorou bastante", respondeu Luana profissionalmente. "E os cuidados? Ele tem cooperado?" "Sim, Sr. Henrique tem sido um paciente exemplar." Patrícia notou o tom carinhoso na palavra exemplar e franziu ligeiramente o senho. "Henrique, como você se sente?" "Melhor." "Cristina é competente." "Competente", repetiu Patrícia, saboreando a palavra. "Que bom." Durante o jantar, Patrícia observou discretamente as interações entre Luana e Henrique. Pequenos gestos que não existiam antes. A forma como ela ajustava o travesseiro dele. Como ele virava automaticamente a cabeça na direção da voz dela. A sintonia quase imperceptível entre eles. "Cristina", disse Patrícia de repente. "Você é de que cidade mesmo?" "Interior de Minas." "Que coincidência. Henrique também é." Luana sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "É um estado grande." "Verdade." "De que região exatamente?" "Sul de Minas." "Henrique é da região central." "Não é, amor?" Patrícia tocou o braço dele possessivamente. "Sim", respondeu. "Henrique." Mas Luana percebeu que ele mentiu. Naquela noite depois que Henrique adormeceu, Patrícia procurou Luana. "Precisamos conversar." "Sobre o tratamento?" "Sobre os limites profissionais." Luana manteve a calma. "Há algum problema com meu trabalho?" "Não com seu trabalho. Com sua proximidade." "Não entendo." "Entende, sim. Em 3 dias, vocês desenvolveram uma intimidade que não é normal entre enfermeira e paciente. Cuidar de alguém com lesões neurológicas exige proximidade física." "Pará. Não estou falando de proximidade física. Estou falando de proximidade emocional." O silêncio se estendeu entre elas. "Cristina, você parece uma boa profissional, mas Henrique está vulnerável agora. Seria muito fácil para uma mulher se aproveitar dessa vulnerabilidade." "Não sou esse tipo de pessoa." "Que bom. Então não se importará em manter distância emocional apropriada." "Sempre mantive." "Mantenha mais ainda." Quando Patrícia se afastou, Luana percebeu que a situação havia se complicado muito além do que imaginara. Não apenas tinha que lidar com seus próprios sentimentos por Henrique, mas agora enfrentava o ciúme crescente de uma noiva que começava a perceber que algo estava mudando. E o pior era que Patrícia estava certa. Havia, sim, uma intimidade se desenvolvendo entre eles, por mais que Luana tentasse negá-la. Nos dias seguintes, Patrícia implementou uma vigilância sutil, mas constante. Aparecia no quarto durante as sessões de fisioterapia, interrompia as medicações com perguntas desnecessárias e criava situações para manter Luana sempre observada. O que ninguém sabia era que Henrique havia reconhecido Luana no exato momento em que ela disse "bom dia" no primeiro dia. Sua voz era inconfundível, a mesma que sussurrava seu nome quando eram jovens, a mesma que dizia "eu te amo" na última noite em Serra do Mel, mas decidira fingir não saber, observando cada gesto dela, cada hesitação, cada momento em que a máscara profissional quase caía. Sua visão também estava voltando mais rapidamente do que admitia. Conseguia ver vultos claramente, distinguir formas e até mesmo alguns detalhes do rosto dela quando estava muito próxima, mas mantinha a farsa da cegueira.
usando-a como proteção e como forma de observar Luana sem que ela soubesse. Cristina, você poderia preparar um relatório detalhado sobre o progresso do Henrique? Pediu Patrícia numa manhã. Quero enviar para o neurologista dele em São Paulo. Claro, doutora Patrícia. E preciso que anote exatamente quantas horas por dia vocês ficam sozinhos, para fins administrativos. Henrique, fingindo dormir, ouvia cada palavra da insinuação de Patrícia. Por dentro, sentia raiva da forma como ela tratava Luana, mas não podia revelar que estava acordado. Durante as sessões de fisioterapia, Henrique aproveitava cada toque de Luana, cada momento em que ela se aproximava. Quando ela guiava suas mãos, ele memorizava a textura da pele dela. Quando ela verificava seus reflexos, ele respirava discretamente o perfume que nunca havia esquecido. Como está se sentindo hoje? Perguntava Luana profissionalmente. Melhor. Sua presença me tranquiliza, respondia ele, testando as reações dela. É importante que o paciente se sinta confortável durante a recuperação. Não é só conforto, é algo mais familiar. Luana sempre mudava de assunto quando ele fazia esses comentários, mas Henrique percebia como ela ficava tensa, como sua respiração mudava. Naquela tarde, doutor, Ricardo fez uma visita para avaliar o progresso. Após examinar Henrique, pediu para falar com ele em particular. Luana, você poderia nos dar alguns minutos? Pediu Ricardo. Claro, respondeu ela saindo do quarto. Quando ficaram sozinhos, Ricardo se aproximou da cama. Henrique, como você está se sentindo realmente, não apenas fisicamente? Confuso. Esta situação de dependência é difícil para mim. Imagino. Mas a enfermeira Luana está cuidando bem de você? Sim, ela é muito competente. Que bom, porque eu tenho sentimentos por ela. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a expressão neutra. Sentimentos? Estou apaixonado por Luana há 2 anos, desde que ela cuidou da minha esposa nos últimos meses de vida. Luana? Henrique fingiu confusão. Pensei que o nome dela fosse Cristina. Ah, sim, o nome completo é Luana Cristina. Ela usa os dois, mas eu sempre a chamo de Luana. Entendo. Henrique, posso confiar em você? Claro. Estou planejando me declarar para ela quando esse caso terminar. Quero pedi-la em casamento. Henrique sentiu o mundo desabar, mas conseguiu manter a voz firme. Ela sabe dos seus sentimentos? Sabe sim, mas ainda não me declarei oficialmente. Estou esperando o momento certo. E você acha que ela corresponde? Não sei. Luana é muito reservada. Nunca teve um relacionamento sério que eu saiba. Às vezes, acho que há alguém do passado dela que ainda ocupa o coração dela. Alguém do passado? Sim, ela nunca fala, mas há uma melancolia nela, como se tivesse amado muito e perdido. Henrique fechou os olhos, fingindo cansaço, mas na verdade, tentando controlar a emoção. Doutor Ricardo, por que está me contando isso? Porque você é médico, entende a pressão da nossa profissão. E porque... Bem, durante essas semanas cuidando de você, talvez ela tenha comentado algo sobre mim? Não. Ela mantém as conversas estritamente profissionais. Claro, claro. É que... Henrique, eu realmente amo essa mulher. Quero construir uma vida com ela. Dar a ela a estabilidade e o amor que merece. Ela é sortuda em ter alguém que a vê assim. Espero que ela pense assim também. Quando você estiver recuperado, pretendo convidá-la para uma viagem romântica. Talvez Paris. Sempre sonhei em pedi-la em casamento na Torre Eiffel. Cada palavra
era como uma facada no coração de Henrique. O homem que amava Luana, sua Luana, estava ali planejando um futuro com ela, falando dela como se fosse apenas uma colega de trabalho para ele. Parece um bom plano, conseguiu dizer. Obrigado pelo apoio. É bom ter alguém para conversar sobre isso. Quando Ricardo saiu, Henrique ficou sozinho com uma dor no peito que não tinha nada a ver com o acidente. Luana havia reconstruído sua vida, encontrado alguém que a amava, alguém que podia lhe dar um futuro real. E ele? Ele era apenas um fantasma do passado dela, um paciente que ela cuidava profissionalmente. Mais tarde, quando Luana voltou para a sessão de fisioterapia da tarde, Henrique a observou discretamente. Agora que sabia sobre Ricardo, via cada gesto dela com outros olhos. Será que ela amava o médico? Como foi a conversa com o Dr. Ricardo? Perguntou ela. Ele está satisfeito com minha recuperação. Que bom. Cristina, posso fazer uma pergunta pessoal? O quê? Dr. Ricardo, ele é especial para você? Luana pausou no exercício que estava fazendo com ele. Por que pergunta? Pelo jeito como ele fala de você. Como se você fosse muito importante para ele. Dr. Ricardo é um colega respeitado. Só um colega? Senhor Henrique, minha vida pessoal, ele quer se casar com você. A declaração direta fez Luana se afastar bruscamente. Como sabe disso? Ele me contou. Disse que está apaixonado por você há 2 anos. Ele não deveria ter. Deveria aceitar, você sabe? O quê? Os sentimentos dele. É um bom homem, bem-sucedido, claramente te ama. Não é da sua conta. Tem razão, desculpe. Henrique fingiu recuar, mas continuou. É só que você parece uma mulher que merece ser amada. Todas as pessoas merecem ser amadas, mas nem todas encontram alguém disposto a construir um futuro real com elas. Luana o olhou intensamente, como se tentasse entender as entrelinhas da conversa. Por que está dizendo isso? Porque às vezes nós nos prendemos ao passado e perdemos oportunidades reais no presente. Você acha que estou presa ao passado? Acho que todos nós temos fantasmas que nos impedem de seguir em frente. E o Senhor tem fantasmas? Henrique a olhou diretamente, usando sua visão parcialmente recuperada, mas ela não percebeu que ele conseguia vê-la. Tenho um fantasma que nunca me deixou em paz. Alguém que amei e perdi por minha própria estupidez. E se pudesse reencontrar essa pessoa, provavelmente descobriria que ela seguiu em frente e encontrou alguém melhor. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados ocultos. Luana sentia que havia camadas naquela conversa que não conseguia decifrar. E Henrique lutava contra a vontade de revelar tudo. Vamos terminar a fisioterapia, disse ela finalmente. Cristina? Sim, seja feliz, com quem quer que seja. Naquela noite, Henrique ficou acordado processando tudo. Sabia quem Luana era, e agora sabia que outro homem a amava e planejava se casar com ela. A pergunta que o torturava era: ele tinha o direito de interferir na felicidade dela depois de tê-la abandonado 10 anos atrás? Na manhã seguinte, Patrícia acordou com uma sensação incômoda que não conseguia ignorar. A forma como Henrique havia reagido quando Ricardo mencionou o nome Luana, a familiaridade estranha entre ele e a enfermeira Cristina, algo não estava certo. Decidiu investigar. Enquanto Luana cuidava de Henrique no andar de cima, Patrícia se trancou no escritório e começou a fazer ligações. Primeiro para o hospital onde Cristina trabalhava, depois para a universidade onde se formou e finalmente para cartórios de Minas Gerais. O que descobriu a deixou gelada. Luana Cristina Santos
natural de Serra do Mel, mesma cidade de Henrique, formada em enfermagem. E havia mais. Registros de que eles haviam estudado na mesma escola secundária. Mas a confirmação final veio quando ela ligou para uma antiga colega que ainda morava em Serra do Mel. Luana Santos? Claro que lembro. Era namorada do Henrique Tavares antes dele virar médico famoso. Coitada, ficou devastada quando ele partiu para São Paulo e nunca mais voltou. Patrícia desligou o telefone com as mãos tremendo. Não era apenas uma enfermeira qualquer cuidando de seu noivo. Era ela, a mulher por quem Henrique gritava o nome quando bebia demais. A razão pela qual ele havia cancelado o primeiro casamento deles. A fantasma que assombrava o relacionamento dos dois há anos. E agora ela estava ali, na casa deles, cuidando dele, tocando nele, todos os dias. Patrícia subiu as escadas com passos determinados. Encontrou Luana terminando a medicação matinal de Henrique. Cristina, preciso falar com você. Agora. Claro, doutora Patrícia, só vou terminar. Agora, repetiu Patrícia com uma firmeza que fez Luana parar imediatamente. Henrique, volto em alguns minutos para a fisioterapia, disse Luana, seguindo Patrícia para fora do quarto. No corredor, Patrícia fechou a porta e se virou para ela com olhos flamejantes. Quanto tempo você achou que conseguiria enganar todo mundo, Luana? O nome verdadeiro saindo dos lábios de Patrícia fez o sangue de Luana gelar. Eu não sei. Não minta para mim. Eu sei exatamente quem você é. Luana Cristina Santos, natural de Serra do Mel, ex-namorada do meu noivo. Luana sentiu as pernas fraquejarem. Doutora Patrícia, eu posso explicar. Explicar o quê? Que veio aqui se fingindo de outra pessoa para seduzir um homem comprometido? Não, não foi assim. Eu não sabia que o paciente era Henrique quando aceitei o caso. Mentira! Não é mentira! Doutor Ricardo só me disse, Henrique Tavares. Eu quase desmaiei quando vi que era ele. Mentiu Luana. E mesmo assim ficou. Por quê? Porque precisava do dinheiro e por que ainda está apaixonada por ele? Luana não conseguiu negar. Você sabe que tipo de mulher isso faz de você? Continuou Patrícia, a voz baixa e venenosa. Uma oportunista que se aproveita da vulnerabilidade de um homem ferido. Eu nunca fiz nada inadequado. Não. Então, porque ele está diferente desde que você chegou. Porque ele fica inquieto quando não está por perto. Porque ele mudou desde que você chegou. Você está imaginando? Não estou imaginando nada. Conheço o Henrique há muitos anos. Sei quando algo o afeta. Patrícia se aproximou mais, intimidadora. Escute bem, Luana. Eu não passei todos esses anos da minha vida reconstruindo um homem despedaçado para perder tudo para uma fantasma do passado. Eu não quero nada dele. Claro que quer. Está escrito na sua cara toda vez que o toca. Doutora Patrícia, eu vou embora. Vou pedir para doutor Ricardo me transferir. Vai mesmo. Hoje. O quê? Você vai ligar para Ricardo agora e vai inventar qualquer desculpa para sair deste caso hoje. Mas o tratamento não terminou. O tratamento vai continuar com outra pessoa. Você sai da vida dele hoje e nunca mais volta. E se eu não fizer isso? Os olhos de Patrícia brilharam perigosamente. Então eu conto para Henrique exatamente quem você é. E acredite, depois que eu terminar de falar, ele nunca mais vai querer ver você na vida. O que você vai dizer? A verdade. Que você veio aqui deliberadamente para reconquistá-lo. Que mentiu sobre sua identidade. Que se aproveitou da condição vulnerável dele. Isso não é verdade. Não importa se é verdade. Importa como eu vou contar. E quando terminar, você vai ser apenas uma aproveitadora na cabeça dele. Luana sentiu náusea. Você está me chantageando. Estou protegendo o meu relacionamento.
Henrique tem direito de seguir em frente com a vida, coisa que ele nunca conseguiu fazer por sua causa. Por minha causa? Você acha que não sei que ele nunca me amou de verdade? Que estava tentando esquecer você quando aceitou se casar comigo? Você destruiu a capacidade dele de amar qualquer outra pessoa. A acusação atingiu Luana como uma bofetada. Mas eu consegui reconstruí-lo, continuou Patrícia. Consegui fazer ele funcionar, ser feliz na medida do possível. E não vou deixar você destruir isso de novo. Doutora Patrícia, faça a ligação. Agora! Com as mãos tremendo, Luana pegou o celular e discou para Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, é a Luana. Sim, preciso conversar com você sobre o caso do Dr. Henrique. Não posso continuar. Questões pessoais. Sim, eu sei que é pouco profissional, mas... Por favor, preciso ser hoje. Obrigada. Quando desligou, Patrícia sorriu friamente. Inteligente. Agora você vai subir lá. Vai se despedir dele profissionalmente e vai embora. E depois? Depois você desaparece. Muda de cidade se for. Preciso. Mas nunca mais se aproxima dele. Luana subiu as escadas com pernas de chumbo. No quarto, Henrique a esperava para a fisioterapia. Demorou. Aconteceu alguma coisa? Doutor Henrique, preciso informá-lo que hoje será meu último dia aqui. Henrique se virou bruscamente na direção da voz e Luana jurou ter visto um flash de pânico atravessar os olhos dele. Como assim último dia? Surgiram questões pessoais que exigem minha atenção imediata. Dr. Ricardo enviará uma substituta. Amanhã? Que tipo de questões pessoais? Prefiro não entrar em detalhes. Cristina. Henrique se levantou da cama, caminhando na direção dela com mais firmeza do que demonstrava ter. Você não pode ir embora assim. Posso e preciso. Por quê? Porque... A voz dela falhou. Por que é melhor assim? Melhor para quem? Para todos os envolvidos. Henrique parou bem na frente dela. Luana podia sentir o calor do corpo dele, o perfume que ainda a fazia lembrar de quando eram jovens. E se eu disser que não quero que você vá embora? Diria que o senhor se acostumará com outra enfermeira. E se eu disser que você é insubstituível? Doutor... Henrique... Cristina... Olhe para mim. O senhor não pode me ver claramente. Posso ver o suficiente. Luana olhou nos olhos dele e por um momento terrível achou que via reconhecimento ali. Mas era impossível. Se ele soubesse quem ela era, teria dito alguma coisa. Eu preciso ir, sussurrou ela. Não vá. Preciso. Por favor. A súplica na voz dele quase destruiu todas as suas defesas. Mas a ameaça de Patrícia ecoava em sua mente. Sua nova enfermeira será muito competente. O senhor nem vai notar a diferença. Vou notar. Por quê? Henrique hesitou, como se estivesse lutando com alguma decisão interna monumental. Porque eu gosto de você. Luana sentiu o mundo parar. Do seu trabalho, quero dizer. Mas algo na voz dele dizia muito mais. Luana puxou o pulso e saiu correndo. Henrique ficou parado, ouvindo os passos dela descendo. Cada degrau ecoava como uma condenação. Ela estava indo embora. E ele estava deixando acontecer. 10 anos atrás, ele havia partido e a abandonado. Agora, ela estava partindo? E ele ia ficar parado? Não desta vez. O som dos passos de Henrique descendo as escadas fez toda a casa tremer. Luana! A palavra explodiu no hall como uma bomba. Luana se virou, a mala escorregando de suas mãos.
O choque estampado no rosto dela era total. Absoluto. Como você sabe meu nome? Porque eu sempre soube quem você é. O ar saiu dos pulmões de Luana de uma só vez. As pernas falharam. Ela se apoiou na parede, tentando processar o impossível. Desde o primeiro dia que você disse bom dia, continuou Henrique, caminhando em direção a ela com passos firmes. Sua voz é a única coisa que nunca esqueci. Você não pode ver. Posso. Há uma semana, a traição atingiu Luana como um soco no estômago. Você mentiu, assim como você. Henrique, que diabos está acontecendo aqui? A voz de Patrícia cortou o ar como uma lâmina. Henrique se virou para a noiva e, pela primeira vez em 4 anos, ela viu algo nos olhos dele que a fez recuar. Determinação absoluta. Acabou, Patrícia. O quê? Ele tirou a aliança e a estendeu para ela. Nosso noivado acabou no momento em que Luana entrou nesta casa. O grito de Patrícia ecoou pelas paredes. Você não pode fazer isso comigo? Posso. Porque você sempre soube que eu não te amo. Eu passei todos esses anos da minha vida com você. Construímos uma vida juntos. Construímos uma parceria, Patrícia. Não um amor. Isso não é verdade. É sim. Você sabe que nosso relacionamento sempre foi mais sobre compatibilidade profissional, sobre os negócios que podíamos fazer juntos, sobre o status que um casamento entre 2 médicos bem-sucedidos traria. Henrique, você nunca me amou de verdade, assim como eu nunca consegui te amar. Éramos convenientes um para o outro. Luana observava a cena em choque total. Henrique havia quebrado um noivado de 2 anos. Por ela, depois de 10 anos. Depois de 10. Henrique! Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Ele se virou para ela e naquele momento só existiam os 2 no mundo. Luana, eu te amo. Amei você aos 19. Amei durante estes 10 anos e vou amar até morrer. Você me abandonou? Eu sei. Me fez acreditar em promessas que não cumpriu. Eu sei. Me deixou esperando por alguém que nunca voltou. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Henrique. Eu sei, e foi o maior erro da minha vida. Não é suficiente. Eu sei que não é. Luana fechou os olhos, 10 anos de dor explodindo de uma vez. Então, o que você quer de mim? Uma chance. Só uma chance de provar que desta vez é diferente. Como? Henrique se aproximou mais, mas não a tocou. Deixe-me lutar por você. Deixe-me mostrar que aprendi, que mudei. Luana o olhou com uma mistura de dor e raiva que havia sido represada por 10 anos inteiros. Lutar por mim? Agora você quer lutar por mim? A voz dela tremeu de emoção contida. Onde estava essa vontade de lutar quando você partiu para São Paulo? Luana, onde estava quando você parou de ligar? Quando parou de escrever? Quando eu fiquei esperando por meses uma ligação, uma carta, qualquer coisa? As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela, mas a raiva era mais forte. Você sabe o que eu fiz. Eu esperei. Como uma idiota, eu esperei. Recusava todos os convites, todas as oportunidades de conhecer alguém novo, porque tinha certeza de que você voltaria. Cala a boca. 10 anos, Henrique. 10 anos da minha vida desperdiçados esperando por alguém que nem se lembrava que eu existia. Patrícia assistia em silêncio, percebendo que estava presenciando algo muito maior que ela. Você quer saber como eu descobri que você havia seguido em frente? Vi uma foto sua numa revista médica, sorrindo ao lado dela. Luana apontou para Patrícia. E sabe o que mais doeu? Você parecia feliz, realmente feliz. Luana, por favor. E agora você aparece.
quebra um noivado e quer que eu acredite que mudou, que desta vez é diferente? Ela pegou a mala do chão com força. Eu não vou ser motivo do fim do noivado de ninguém. Não vou ser a mulher que destrói relacionamentos. Mas você não está destruindo. Estou sim, e não quero carregar esse peso. Luana caminhou em direção à porta. Vocês resolvam a vida de vocês sem me usar como desculpa. Luana, não vá embora. Ela parou na porta e se virou uma última vez. Você perdeu o direito de me pedir para ficar há 10 anos atrás, Henrique. E saiu, deixando a porta aberta e 2 corações despedaçados para trás. Henrique ficou parado no hall vazio, percebendo que dessa vez ela tinha razão em partir, e que se quisesse uma chance real com ela, teria que provar muito mais que palavras. A pergunta era: como conquistar o perdão de alguém que você feriu tão profundamente? A nova enfermeira chegou na manhã seguinte. Helena, uma profissional competente de 50 anos, que tratava Henrique com a eficiência fria que ele detestava. Cada procedimento a fazia lembrar de Luana, o jeito carinhoso como ela verificava sua pressão, a delicadeza com que ajustava os travesseiros, o perfume suave que ficava no ar depois que ela saía. Henrique tentou ligar para Luana dezenas de vezes. As chamadas iam direto para a caixa postal. Enviou mensagens que não eram respondidas. Chegou até a mandar flores para o hospital onde ela trabalhava. Mas elas foram devolvidas sem nem sair da recepção. Ela não quer falar comigo, murmurou ele para Helena durante uma sessão de fisioterapia. Quem, doutor? Ninguém. Esqueça. Mas como poderia esquecer? Cada noite era uma tortura de arrependimento e saudade. Luana havia jogado 10 anos de mágoa no rosto dele, e cada palavra havia sido merecida. Ele realmente a havia abandonado. Realmente havia partido e construído uma vida inteira, fingindo que ela não existia. Enquanto isso, Patrícia transformara a casa num campo de batalha. Contratos, espalhados pela mesa da sala, advogados entrando e saindo, discussões intermináveis sobre as empresas e investimentos que haviam construído juntos. Você não vai me deixar no prejuízo, Henrique, dizia ela numa tarde, folheando papéis com fúria. Temos 3 clínicas em sociedade, 5 investimentos em equipamentos médicos e a casa de campo em Campos do Jordão. Desfaça tudo, Patrícia. Divida meio a meio. Você perdeu a cabeça? São milhões de reais. Não me importo. Não se importa? Ela o olhou como se ele fosse louco. Henrique, você está disposto a perder uma fortuna por causa de uma enfermeira? Estou disposto a perder tudo para ter uma chance real de ser feliz. Então vai sair perdendo dinheiro, sim, porque eu não vou facilitar nada. No Hospital São Vicente, Luana mergulhara no trabalho como nunca antes. Plantões duplos, casos complexos, qualquer coisa que mantivesse sua mente ocupada. Mas nos intervalos, quando baixava a guarda, as memórias voltavam. O jeito como Henrique a olhava durante a fisioterapia, como segurava sua mão quando estava com medo, como sua voz ficava rouca quando dizia seu nome. Carmen observava a amiga com preocupação. Luana, você está se matando de trabalhar. Estou bem. Não está. Você mal come, mal dorme. Eu disse que estou bem, mas não estava. À noite, sozinha no apartamento, Luana se pegava revivendo cada momento dos dias que passou cuidando de Henrique. A forma como ele havia dito, eu gosto de você, naquele último dia. A vulnerabilidade nos olhos dele quando implorou para ela ficar. Numa tarde de sexta-feira, Dr. Ricardo apareceu na sala de medicamentos onde ela trabalhava. Luana, você tem alguns minutos? Claro, Dr. Ricardo.
Eles foram até uma sala reservada. Ricardo fechou a porta e se virou para ela com uma expressão séria. Luana, há algo que preciso te dizer há muito tempo. O coração de Luana acelerou. Depois de tudo que havia acontecido com Henrique, ela não estava preparada para mais complicações emocionais. Doutor Ricardo, deixe-me falar. Por favor. Ele respirou fundo. Eu te amo, Luana. Te amo há 2 anos. Doutor Ricardo, eu sei que você sempre manteve distância, mas pensei que talvez com o tempo você pudesse sentir algo por mim também. Luana fechou os olhos. Ricardo era um homem maravilhoso, gentil, respeitoso, bem-sucedido. Qualquer mulher se sentiria sortuda em ser amada por ele. Luana, você poderia ao menos considerar me dar uma chance? Ela abriu os olhos e viu a esperança no rosto dele. Uma esperança que ela teria que destruir. Doutor Ricardo, A palavra que sairia em seguida mudaria tudo entre eles. Doutor Ricardo, eu o admiro muito. O senhor é um homem incrível, gentil, que qualquer mulher seria sortuda em ter ao lado. O mais estava implícito no tom da voz dela. Ricardo baixou a cabeça. Mas você não consegue me amar. Não conseguiria ser justa com o senhor. Meu coração pertence a outra pessoa. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Luana assentiu, as lágrimas queimando nos olhos. Mesmo assim, Ricardo sorriu tristemente. Ele é um idiota sortudo. Não, Dr. Ricardo, ele é apenas um idiota. Nas semanas seguintes, Luana se enterrou ainda mais no trabalho. Plantões de 12 horas, casos de emergência, qualquer coisa que a mantivesse longe dos próprios pensamentos. Mas Henrique estava sempre lá, na periferia da mente dela, como uma música que insiste em tocar. 1 mês depois do confronto na casa dele, Dr. Ricardo apareceu novamente, desta vez para falar sobre outro assunto. Luana, preciso te contar algo sobre o Dr. Henrique. Ela parou de organizar medicamentos. O que sobre ele? Ele me procurou ontem. Para quê? Para conversar sobre você. O coração de Luana disparou. E o que vocês conversaram? Ele queria saber se eu ainda tinha intenções românticas com você. Disse que se tivesse, ele respeitaria e não tentaria mais contato. E o que você respondeu? A verdade. Que você me rejeitou porque ainda o ama. Luana sentiu as pernas fraquejarem. Dr. Ricardo. Luana, escute-me. Aquele homem está destruído. Perdeu peso. Cancelou todos os contratos profissionais. Brigou com a ex-noiva por causa das sociedades. Ele está pagando um preço muito alto por ter ido atrás de você. E quer que eu me comova? Quero que você lute por sua felicidade. Porque se você não lutar, vai passar o resto da vida se perguntando: e se? Ele me abandonou uma vez, e você está abandonando ele agora. A diferença é que desta vez, vocês são adultos que podem escolher. 3 dias depois, Luana pediu férias antecipadas. Precisava sair de São Paulo, respirar outros ares, tentar organizar os pensamentos longe de tudo que a lembrava de Henrique. Carmen sugeriu Gramado. É romântico, tem aquele ar europeu, vai te fazer bem. Luana reservou um quarto no Hotel das Hortênsias, no centro da cidade. Um lugar charmoso com arquitetura alemã e jardins floridos que prometiam a paz que tanto precisava. Na primeira noite, caminhou pelas ruas iluminadas observando casais de mãos dadas, famílias felizes. Tudo que ela não tinha. Visitou a igreja de São Pedro. Comeu fondue numa cantina aconchegante. Tentou se convencer de que estava bem sozinha.
No segundo dia, estava tomando café da manhã no restaurante do hotel quando ouviu uma voz familiar na recepção. Tenho uma reserva. Henrique Tavares. Luana quase engasgou com o café. Era impossível. Ele não podia estar ali. Não era possível que... Luana? Ela se virou lentamente. Henrique estava parado na entrada do restaurante, magrinho demais, com olheiras profundas, mas com os olhos brilhando, como se tivesse encontrado um tesouro perdido. O que você está fazendo aqui? Conseguiu perguntar. Carmen me disse onde você estava. Carmen? Ela me ligou ontem. Disse que você estava mal, que precisava de alguém. Luana sentiu uma mistura de raiva e gratidão pela amiga intrometida. E você veio? Voei para cá esta manhã. Henrique, posso sentar? Ela sentiu incapaz de falar. Henrique se sentou na cadeira em frente a ela e por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas se olhando. O restaurante continuava movimentado ao redor deles, mas era como se existissem apenas os dois no mundo. Você emagreceu, disse Luana finalmente. Você também. Como estão as coisas com Patrícia? Acabou tudo, definitivamente. Henrique se inclinou para a frente. Desfiz todas as sociedades com ela. Todas. Por quê? Por quê? Não queria mais nada que me conectasse àquela vida. Perdi quase 2 milhões de reais no processo. Mas não me importo. 2 milhões? Luana arregalou os olhos. Dinheiro volta, Luana. Tempo não. E eu desperdicei 10 anos longe de você. Henrique, você não precisa provar nada. Preciso sim. Preciso provar que desta vez é diferente. Que eu mudei. Que finalmente entendi o que realmente importa. Luana o olhou nos olhos, vendo uma sinceridade que não existia no homem que ela havia reencontrado na casa dele. E o que realmente importa? Você. Só você. Sempre foi você. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 10 anos de história e dor. Outros hóspedes conversavam animadamente nas mesas ao redor, mas eles estavam imersos em sua própria bolha de emoção. Luana, disse Henrique, a voz trêmula. Me responda uma coisa. Uma coisa só. O quê? Você ainda me odeia? A pergunta que havia ecoado entre eles desde o primeiro reencontro finalmente foi feita. Luana olhou para o homem que havia amado, perdido, reencontrado e perdido novamente. E pela primeira vez em 10 anos, permitiu que seu coração respondesse com total honestidade. Só até você me tocar de novo. Henrique se levantou lentamente, contornou a mesa e estendeu a mão. Quando Luana entrelaçou os dedos nos dele, uma corrente elétrica percorreu ambos. Ele se inclinou, suas mãos tremendo quando tocaram o rosto dela. E então, finalmente, depois de 10 anos de espera, de dor, de saudade, seus lábios se encontraram num beijo que carregava toda a paixão represada, todo o amor que nunca havia morrido, toda a promessa de um futuro juntos. Quando se separaram, ambos estavam chorando, alheios aos olhares curiosos dos outros hóspedes. Eu te amo, sussurrou ele. Eu também te amo. Sempre amei. Me dá uma chance? Uma única chance de provar que desta vez é para sempre? Luana olhou nos olhos dele, vendo não o homem bem-sucedido e arrogante que pensara que ele havia se tornado, mas o menino vulnerável que havia amado aos 17 anos. Uma chance, Henrique, só uma. E enquanto se abraçavam no meio do restaurante do hotel, com o gramado florida como cenário de seu reencontro, ambos sabiam que finalmente haviam encontrado o caminho de volta, um para o outro. 6 meses se passaram como um sonho cuidadosamente reconstruído.
Henrique e Luana voltaram para São Paulo determinados a não repetir os erros do passado. Desta vez, não haveria pressa, não haveria pressões externas. Só eles dois, aprendendo a se amar novamente. Henrique alugou um apartamento próximo ao de Luana, respeitando o tempo que ela precisava. Todas as manhãs, ele a buscava para tomarem café juntos. Todas as tardes, almoçavam em pequenos restaurantes pela cidade. Todas as noites, conversavam sobre os 10 anos perdidos, curando feridas antigas com paciência e amor. Você tem certeza de que quer recomeçar devagar assim? Perguntou Luana numa tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Tenho certeza de que quero fazer as coisas certas desta vez. Mas você está acostumado com uma vida diferente. Estava acostumado com uma vida vazia. Agora quero construir uma vida de verdade ao seu lado. Henrique havia voltado a trabalhar, mas de forma completamente diferente. Reduziu drasticamente seus honorários em cirurgias particulares e começou a reservar 2 dias por semana para atender pelo convênio e alguns casos do SUS em hospitais da rede pública. Paralelamente, começou a desenvolver um projeto que guardava em segredo. Durante esses meses, eles redescobriam um ao outro. Luana percebeu que Henrique havia realmente mudado. Era mais humilde, mais atencioso, mais consciente do que realmente importava na vida. Henrique redescobriu em Luana não apenas a menina que a havia amado, mas uma mulher forte, independente, que havia construído uma vida sólida por conta própria. Uma noite de dezembro, Henrique a convidou para jantar num restaurante italiano aconchegante na Vila Madalena. Era um lugar que ela adorava, com um ambiente intimista e a melhor massa da região. Por que escolheu este lugar? Perguntou Luana. Porque sei que você ama a comida aqui e porque tenho algo importante para te mostrar. Durante o jantar, Henrique contou sobre o projeto em que vinha trabalhando. Fundação Esperança, disse ele, mostrando plantas e documentos. Uma clínica popular na periferia. Consegui parceria com a prefeitura para o terreno, apoio de 2 hospitais privados para equipamentos e um grupo de médicos voluntários. Vou investir parte do meu dinheiro, mas não é só meu, é um projeto coletivo. Luana olhou os documentos com lágrimas nos olhos. Henrique, quero que você seja minha sócia, não só na clínica, mas na vida. O que você está dizendo? Henrique se levantou e se ajoelhou ali mesmo, no meio do restaurante simples, tirando um anel delicado do bolso. Estou dizendo que desperdicei 10 anos longe de você e não quero perder nem mais um dia. Estou dizendo que quero acordar todos os dias ao seu lado, construir sonhos juntos, envelhecer com você. Henrique. Luana Cristina Santos, você aceita se casar comigo? O restaurante inteiro parou para observar. Luana olhou para o homem ajoelhado na sua frente, o mesmo que havia partido anos atrás, mas transformado pelo tempo e pelas experiências em alguém digno do amor que ela sempre sentira por ele. Sim, sussurrou ela, sim, eu aceito. O restaurante explodiu em aplausos, enquanto eles se beijavam selando não apenas um noivado, mas a cura de uma década de feridas. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de abril, na pequena igreja de Serra do Mel, onde ambos haviam crescido. Luana usava o vestido da mãe, ajustado com amor por uma costureira da cidade. Era simples, de renda branca, mas quando Henrique a viu caminhando pelo altar ao som do órgão antigo, sentiu que o coração ia explodir no peito. A cidade inteira compareceu. Dona Maria, que havia cuidado de Luana quando criança, chorava na primeira fileira. Seu João, que ensinou Henrique a jogar futebol, gravou tudo num celular velho. Carmen veio de São Paulo para ser madrinha, soluçando mais alto que qualquer pessoa na igreja. "Henrique", disse o padre,
Você aceita Luana como esposa, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza? Aceito e prometo nunca mais deixá-la partir. Luana, você aceita Henrique como esposo? Aceito e prometo confiar neste amor. Quando se beijaram, a igreja explodiu em aplausos. Do lado de fora, fogos de artifício iluminaram o céu azul de abril. A festa tinha comida caseira e o bolo de 3 andares que as vizinhas fizeram juntas. Henrique e Luana dançaram valsa no meio da praça, enquanto toda a cidade os cercava, cantando junto com a música. Conseguimos, sussurrou ele no ouvido dela. Conseguimos o quê? Chegar até aqui juntos. De volta a São Paulo, uma semana depois, eles se instalaram no apartamento que haviam escolhido juntos na Vila Madalena. Era pequeno, aconchegante, com uma sacada onde plantaram manjericão e alecrim. Nossa primeira casa, disse Luana, abraçando Henrique na sala vazia. Nossa primeira casa de verdade, corrigiu ele. A Fundação Esperança se tornou realidade 8 meses após o casamento. No dia da inauguração, Henrique estava nervoso, conferindo cada detalhe da clínica nova. Luana o encontrou parado na sala de espera, observando as primeiras famílias chegando. Está com medo? Perguntou ela. Estou com medo de não conseguir ajudar todo mundo que precisa. Você vai conseguir. Nós vamos conseguir. Foi naquele dia que Luana contou para ele sobre a gravidez. Estavam cortando a fita vermelha da inauguração quando ela sussurrou. Henrique, estou grávida. Ele parou no meio do discurso, olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas e a beijou na frente de todo mundo. Gabriel nasceu numa manhã de janeiro após 12 horas de trabalho de parto. Quando o médico colocou o menino nos braços de Henrique, ele desabou em lágrimas. Ele é perfeito, chorou Henrique. Igualzinho ao pai, sussurrou Luana, exausta, mais radiante. 2 anos depois, Esperança chegou numa madrugada calma. Uma menina tranquila, de olhos enormes, que sorria para todo mundo desde os primeiros dias. Por que Esperança? Perguntou a enfermeira do hospital. Porque ela representa tudo pelo que vale a pena lutar, respondeu Luana, acariciando a filha recém-nascida. Os anos seguintes foram de uma felicidade simples e profunda. Henrique chegava em casa todas as noites e encontrava Luana na cozinha, Gabriel fazendo lição na mesa, Esperança brincando no chão. Era a vida comum que ele sempre sonhara ter. A fundação cresceu, atendendo cada vez mais famílias. Henrique e Luana trabalhavam lado a lado, ele operando, ela coordenando os cuidados. Eram uma equipe perfeita, como sempre haviam sido destinados a ser. Numa tarde de domingo, 10 anos depois do reencontro em Gramado, eles levaram as crianças ao Parque Ibirapuera. Gabriel, agora com 8 anos, empinava pipa com o pai. Esperança, de 6, fazia piquenique com a mãe na grama. Você imaginou que seria assim? Perguntou Luana, observando a família feliz. Sonhei que seria assim todos os dias durante os 10 anos que estivemos separados. Valeu a pena esperar? Henrique a puxou para mais perto, beijando sua testa. Valeria a pena esperar mais 10 vidas se fosse preciso. E se eu te perguntar agora, você ainda me odeia? Henrique sorriu, lembrando da pergunta que mudou tudo entre eles. Só até você me tocar de novo, para sempre. Obrigada, sussurrou Luana no ouvido de Henrique. Por quê? Por ter voltado, por ter lutado, por ter provado que algumas histórias de amor merecem uma segunda chance. Obrigado você, respondeu ele, por ter esperado, por ter perdoado,
por ter me amado mesmo quando eu não merecia. Naquela tarde dourada, com as crianças brincando ao redor e o sol se pondo sobre São Paulo, Henrique e Luana sabiam que haviam conquistado algo raro e precioso, um amor que sobreviveu a tudo e se tornou ainda mais forte. Uma história que provou que, às vezes, é preciso perder alguém para descobrir o quanto realmente o amamos e que o verdadeiro amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. Se essa história te emocionou, clique em gostei e se inscreva para mais vídeos como esse. E me conta nos comentários. Depois de 10 anos de dor, de espera, de noites chorando por alguém que partiu, se você fosse a Luana, conseguiria perdoar o Henrique e dar uma segunda chance para esse amor? Que nota você daria para esta história de amor e recomeços? E qual foi a parte que mais te emocionou? A sua participação é muito importante para que continuemos trazendo histórias emocionantes. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.